Salmo 37, versículo 5. Minha tradução é Ara, Almeida, revista atualizada. A diferença nessa Ara ali é a palavra tudo. Nas demais traduções, a gente não tem a palavra tudo. Termina e ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ou tudo ele fará. Se for na NVI, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele agirá. Ou seja, ele vai agir desde que você entregue. E para ele fazer tudo, a lógica é que você entregue tudo nas mãos dele. O que você entregar, ele vai fazer. Se você entregar parcial, ele vai fazer parcial. Então entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Nessa noite quero falar sobre a confiança em Deus. É a chave para vencer a ansiedade e encontrar descanso. Então, a confiança em Deus, isso tem que ficar bem claro, é a chave para vencer a ansiedade e encontrar o descanso. A gente sabe que entregar e confiar e descansar é o desafio aqui para nós. É um grande desafio, porque nós gostamos de ter a rédea nas nossas mãos, de ter o controle nas nossas mãos. Nós gostamos de agir por conta própria. Assim somos nós. Eu não vou dizer o homem de forma geral, mas estou dizendo nós cristãos, nós agimos assim, por conta própria. Gostamos de tentar dominar, controlar. A última coisa que nós fazemos é procurar Deus. E a gente só procura Deus quando tudo que já tentamos não deu certo. Aí a gente entrega as coisas na mão de Deus, porque daí a gente tem aquele ditado: se Deus não fizer, quem vai fazer? Então, nós temos esse costume de tentar controlar as circunstâncias, achando que vai dar certo, que a gente está no controle, que tudo vai caminhar bem, né? E Deus que deu a nós já falamos sobre isso, sobre o livre-arbítrio, o direito de escolher, né? Mas é importante, irmãos, principalmente no mundo que a gente vive hoje, é importante nós entregarmos realmente a nossa vida. Eu não digo referente à salvação, que nós já fizemos isso, né? Eu espero que todos que estão aqui tenham entregado a sua vida a Cristo, tenham aceitado a Cristo como o único e suficiente Salvador. Mas a nossa vida no dia a dia, a nossa vida secular, é muito importante nós entregarmos a nossa família, os casados, o cônjuge, os filhos, né? É muito importante nós entregarmos a Deus os nossos sonhos. É muito importante nós entregarmos a Deus o nosso futuro nas mãos de Deus. É muito importante. Por quê? Porque Deus tem preparado para nós o melhor nessa terra e no porvir a vida eterna. Por que os nossos sonhos, o nosso futuro entregar na mão de Deus, né? Porque o amanhã pertence a Deus. E eu tenho certeza, conforme a palavra de Deus, que os pensamentos que Deus tem a nosso respeito, segundo Jeremias, são sempre melhores. Segundo Isaías, são maiores. Os caminhos, os pensamentos de Deus são bem maiores para nós. Então, o Salmo
37, no versículo 5, nós somos instruídos ou ensinados a entregar o nosso caminho e confiar e descansar. Porque se a gente entrega e não confia, a gente não vai descansar, a gente vai ficar inquieto. Inquietude é aquilo que nós estamos vivendo e sofrendo hoje em dia, né? Então, o salmista, ele nos convida a entregar e a confiar e descansar em Deus, né? Então, em outras palavras, ele convida você a entregar e você tirar o foco. Se você colocou na mão de Deus, agora tira o foco, né? Deixa na mão de Deus e deixa Deus tomar a frente, amém? Porque o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, né? Pode todas as coisas. Então, esse é um convite não da minha parte. E hoje eu posso falar sobre confiar por experiência própria. Até um pouco tempo atrás, algumas circunstâncias da vida, principalmente envolvendo família, tirava um pouco a minha paz, tirava o meu sono, eu ficava meio inquieto. E Deus foi trabalhando isso, falando ao meu coração, tratando comigo, principalmente dizendo assim: você está aqui agora, o que você pode fazer? O que você sabe que está acontecendo agora? Se você não descansa referente aos seus filhos, não coloca na mão de Deus, um exemplo, se você estiver aqui, se o seu filho não está aqui, o que ele está fazendo? Aonde ele está? E o que você pode fazer por ele, você sentado aqui e ele andando lá fora? O que você pode fazer? Nada. Se ele sai para trabalhar, para estudar, seu marido, o que você pode fazer? Nada. E foi isso que Deus foi tratando comigo, e Deus foi falando: mas eu estou em todos os lugares, estou vendo todas as coisas, sei todas as coisas. Então a gente tem que aprender realmente a descansar no Senhor, porque daí você vive melhor, irmãos. Você não fica estressado, certo? Não fica cansado, porque isso nos cansa. Fadiga, você não dorme, sua cabeça fica rodando a 1000 por hora, e a conclusão que você chega é que você não pode fazer nada, absolutamente nada. Então, o salmista nos convida a realmente entregar tudo na mão do Senhor, entregar, confiar e descansar. Agora, uma coisa você tem que ter a consciência, que a nossa confiança não anula os nossos problemas. Não é que os problemas não existem ou não vai passar a não existir. Não, a nossa confiança no Senhor não anula. Mas o que a confiança traz para nós, que é a importância? Ela traz força, esperança, no meio das tribulações, das dificuldades, das lutas. Ela nos dá força, ela nos dá esperança para a gente enfrentá-las. É isso que eu aprendo. Não anula, mas nos dá força, nos dá esperança para a gente enfrentar. Ou caso contrário, você acaba se desanimando, você perde a esperança. E quando a gente perde a esperança ou sofre, entre aspas, alguma derrota, a gente desanima. A gente acha que nada mais vai dar certo e a gente quer saber qual é o problema, se está em nós ou não. E aí a gente desconfia até mesmo do cuidado e do poder de Deus para as nossas vidas. Então,
independente das circunstâncias, o que está acontecendo para nós, Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Então, é importante isso, você entregar na mão de Deus, confiar em Deus e tirar isso do seu foco, né? Para você não ficar ali 24 horas pensando naquilo e correndo na sua cabeça, e depositar na mão daquele que é o Deus Todo-Poderoso. Mas uma coisa é certa, você só pode confiar em quem você confia. Então, no nosso relacionamento cotidiano, nosso relacionamento começando dentro de casa, na família, ou no trabalho, ou na escola, ou na faculdade, ou mesmo aqui na igreja. Você não sai falando da sua vida ou dos seus problemas para o primeiro que aparece, ou simplesmente para uma pessoa que você conhece do convívio, do trabalho na escola ou na igreja. É importante que você conheça a pessoa para de repente você se abrir, porque senão, em vez de você se abrir, você está expondo a sua vida, e isso é prejudicial, né? E outra coisa importante também, quando a gente vai expor ou pedir uma opinião, a gente precisa procurar pessoas que tenham muito mais experiência, mais conhecimento do que nós, porque também não adianta você expor a sua vida. Ah, eu sou casado, vou me expor com uma pessoa não casada. Ah, eu tenho problema com meus filhos, vou pedir conselho para quem não tem nem filho. Não faz sentido, irmãos. Então a gente precisa entender isso. Então muitas vezes nós nos encontramos em circunstâncias que às vezes nós achamos que nós estamos sozinhos. Mas eu quero repetir para você o que diz a palavra de Deus. Irmãos, quando você está aqui, você se acha numa encruzilhada, não tem saída para a esquerda, não tem saída para a direita, olha para frente, não sabe se continua, olha para trás, tem vontade de voltar, então olhe para cima, o seu socorro, a sua ajuda vem do alto, irmãos. É isso que nós temos que entender, é de lá que vem o nosso socorro, a nossa esperança. Então, quando você conhece a Deus, principalmente nós que servimos a Deus, que estamos de contínuo na sua casa, nós precisamos conhecer a Deus. Se nós conhecemos a Deus, você vai saber que Deus é plenamente confiável. Ele não é homem para mentir, Ele não muda, Ele está no controle absoluto de todas as coisas, Ele pode todas as coisas. Então, é muito importante você conhecer a Deus. Irmãos, a gente não precisa ser um teólogo para a gente conhecer a Deus. Se você apenas lê a Bíblia, e quem é aqui que não conhece as histórias da Bíblia? Se eu falar algumas passagens, algumas histórias, acontecimentos do Novo Testamento, é muito difícil as pessoas guardarem, ou as crianças. A gente tem um grave defeito, que a gente precisava mudar isso. As crianças só conhecem Velho Testamento, só conhecem história da Bíblia. É a Arca de Noé, é o Gênesis, sabe? As histórias de Jesus, quase elas não conhecem quase nenhuma. E nós também, quem é de nós que não fala de Sansão, Davi e Golias, né? Nós conhecemos, mas tudo bem, ainda que a gente conheça as histórias da Bíblia, ou as do Velho Testamento, mas nós conhecemos. Deus é no Velho Testamento, Jesus é Deus no Novo Testamento, e o Espírito Santo é Deus que está presente no nosso meio aqui. Mas nós conhecemos. Então,
nós temos conhecimento só de ler a Bíblia, de contar as histórias. Porque não importa quem é a época, se é Velho, se é Novo Testamento, se é hoje. Nem importa qual é o personagem, se é Adão e Eva, se é Moisés, se é Abraão, se é Davi, se é Paulo, se é Josué, se é Moisés, se é Estevão, se é João, se é Renato, se é Ivo, se é Adilson. Irmãos, isso aí é o de menos. O que nós temos que entender que é o mesmo Deus que age, é Ele que faz, é Ele que opera em nós e através de nós. É o único Deus, irmãos. Então, por isso que nós podemos confiar em Deus. Por isso que é importante nós conhecermos a Deus através da sua palavra e termos as nossas experiências com Deus. O maior exemplo que eu posso dar para você, vamos lá no Velho Testamento, é de Davi. Davi tinha experiência, Davi conhecia a Deus. E olha a importância, porque a criança judia ou israelense, ele aprende de Deus. Deus diz assim: inculca a palavra, os ensinamentos na mente dos seus filhos. De dia e de noite, andando, transmite para eles conhecimento desde pequeno. Então Davi conhecia Deus. E quando ele fica indignado com a afronta de Golias, ele vai até Saul, e Saul diz: não, você não é um soldado, você é um adolescente, você não tem chance nenhuma. Aí Davi: mas o Senhor me deu vitória sobre um leão e sobre um urso. Opa, como que um menino de 17 anos mata um leão e mata um urso? Então ele não foi lutar porque ele matou um leão e um urso. Irmãos, preste atenção, ele não foi lutar por causa disso. Saul também conhecia a Deus. E seu pecado foi em falhar, em desobedecer a Deus e a sua lei, a sua palavra. Então ele disse assim: esse menino não tem condições nenhuma de matar um leão e um urso. Se ele matou um leão ou um urso, é porque Deus é com ele. Se Deus é com ele e matou um leão e um urso, conforme a palavra que ele diz para o Golias: você vem a mim com espadas e lanças, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então Saul pensou: o Deus de Israel que deu vitória para esse menino contra um leão e um urso, é o mesmo Deus que vai nos dar vitória contra Golias. Irmãos, e Davi foi de peito aberto, com uma funda que é um estilingue sem o gancho, sem o Y, 5 pedrinhas no alfarje, e a sua vara de pastor, porque ele diz assim: você está vindo comigo com pedra e com vara? Ele não foi com espada, nem com lança, nem com escudo, porque Davi sabia que humanamente era impossível ele vencer. Por isso que ele não precisava de armas humanas. E ele disse: eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Irmãos, ele foi, e o texto eu acho interessante, que diz que Davi foi correndo para a batalha. Ele não foi devagarzinho, pensando, e se der zebra aqui, não. Ele já parte para o confronto. Por quê? Porque ele confiava em Deus. Minha vitória vem do Senhor que fez os céus e a terra. Por isso que nós precisamos conhecer a Deus, saber quem é o nosso Deus, saber que Ele não falha, saber que quando Ele entra na batalha, Ele entra para vencer, saber que Deus é o Deus Todo-Poderoso, para a gente descansar, irmãos, porque a gente vive hoje em dia
uma vida muito agitada. E essa ansiedade que assola o homem hoje em dia é justamente pelo dia de amanhã, é justamente pelo futuro. É justamente pelo futuro. E isso Jesus também tentou corrigir no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus capítulo 6. Por que vocês estão preocupados com o dia de amanhã? O que comeremos? O que beberemos? Em outras palavras, ele está dizendo assim: confia em Deus. Então ele dá dois exemplos, como eu disse, do corvo, um animal pela lei de Deus imundo. Se Deus cuida de um corvo que é imundo, que não servia para nada, como que ele não vai cuidar dos seus filhos? Se Deus veste a erva lá do campo, não é aquela que é plantada, que é cuidada, que é regada, não, irmão, que nasce no campo por si só. Ele disse assim: olha a beleza. Como que Deus não vai nos vestir? Então ele está dizendo, né? Basta a cada dia o seu mal, viva a cada dia. Então nós precisamos ter essa confiança, irmãos, porque enquanto nós estivermos aqui e formos para a nossa casa e deveríamos descansar, por quê? Porque eu sei que enquanto eu estou aqui, quando eu for para a minha casa e vou me deitar, Deus já está trabalhando o novo dia para mim e para você, irmãos. Então, aproveite para descansar. Então o salmista diz: entrega. Ora, se é entrega, é você que tem que fazer. É você que tem que entregar todo o teu caminho ao Senhor. É você que tem que confiar no Senhor. Só que quando você faz isso, quem é que vai fazer? Quem é que vai agir? Quem é que vai resolver as coisas? Aí já não é mais a sua parte. Aí entra a parte de Deus. Entrega, confia, descansa e o mais Ele fará. Entrega, confia, descansa, porque Deus vai cuidar, porque Deus vai fazer, Deus vai realizar. Quando que Deus vai realizar, vai fazer? Quando você entregar e confiar. Enquanto não fizermos isso, nós não vamos ter o resultado. Ou seja, entregar e confiar é igual ter descanso. Porque a partir do momento que você coloca nas mãos de Deus, Deus vai fazer. Não, se eu não confiar nos obreiros que tem na igreja e pedir para eles fazerem qualquer trabalho, uma pregação, um departamento, se eu não confiar neles, irmãos, pode ver, eu não tenho cabelo branco não, desculpa para quem tem aí, porque eu não fico queimando pestana. Se você entrega, irmão, você tem que confiar. Como eu disse, você não pode entregar para qualquer pessoa, meu irmão. Você tem que conhecer as pessoas. Você tem que confiar nas pessoas. Senão você fica agoniado. Você perde a paz. Então, se você conhece a Deus, não tem por que nós não entregarmos tudo a Deus. Irmãos, eu estou dizendo para você que eu falo hoje de confiança por experiência própria. Hoje eu sei o que é descansar. E eu estou dizendo isso porque Deus não quer nenhum de nós ansioso por coisa alguma, diz a palavra de Deus. Não andei ansioso por coisa alguma. Ou seja, alguma é tudo, qualquer coisa. Mas fala para mim, quem não está hoje aqui preocupado com a segunda-feira, com a semana, com o mês, no final do ano? Nós já estamos preocupados, mês que vem tem Copa. Acabou a Copa, nós só vamos ouvir falar de política.
E como é que vai o país? Irmãos, nós já estamos com a vida ganha. Nossa Copa já foi ganha lá na cruz do Calvário. Nós já temos um governo. Aquele que governa as nossas vidas é o que governa esse mundo, o céu, a terra e o inferno. É o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Irmãos, a gente pode descansar. Até aquilo que a gente acha que é mal, acaba contribuindo para o nosso bem. Até o diabo que é mal, Deus usa ele. Até o diabo é instrumento. É só você olhar a Bíblia. É um instrumento nas mãos de Deus. Então nós estamos vivendo esse mal desse século, que é o mal da ansiedade, o mal do medo, porque nós estamos muito preocupados com o dia de amanhã. Não é que a gente não deva estar preocupado. Não é isso. Nós estamos dizendo quando aquilo nos leva a passarmos mal, que acaba prejudicando a nossa vida, ou que a gente não tem o domínio, não tem o controle. Por isso, irmãos, que a gente não deveria fazer nada, sem antes consultar a Deus, sem antes orarmos. Mas como eu disse, eu vou repetir, a gente faz as coisas ao bel prazer. Não é que a Bíblia diz, uns confiam em carro e outros em cavaleiro. Você confia no seu amigo, no advogado, no médico? Não tem nada errado nisso, irmãos. Você só não pode colocar isso na frente de Deus. A sua confiança tem que estar em Deus. Deus usa o médico, Deus usa o advogado, Deus usa o amigo, Deus usa o pastor, Deus usa o presbítero, Deus usa quem quer. Um jumento, uma baleia, Deus usa quem Ele quer. Mas é Ele que tem que estar em primeiro lugar. Mas a gente não, a gente vai, faz, consulta o amigo, consulta aqui, consulta lá, consulta aqui e... Aí quando não der certo, ô Deus, e agora, o que eu faço? Agora? Quer dizer, eu vou fazer, mas você poderia não ter passado por esses perrengues, ou ter essa dor de cabeça, ou ter sofrer algumas derrotas na nossa vida. Então, Deus está nos convidando nessa noite a entregarmos a Deus. Como eu disse, quem é o pai que não tem preocupação com seu filho? Isso faz parte da natureza humana ou faz parte da paternidade, da maternidade. Mas não o fato de tirar o seu sono, não o fato de deixar você inquieto, com medo, aflito. Se o telefone toca, você já treme. Tem gente que não gosta de atender o telefone porque ele já acha que vai vir uma má notícia. A Bíblia diz que a gente não teme as má notícias. A última palavra vem de Deus. A última palavra vem de Deus. Não vem lá do médico. A última palavra é Deus que dá. Assim como o cemitério lá, a cova lá, não é o seu último endereço. Não é o último endereço. Ali no cemitério não é o seu último endereço. Ou você vai para o céu, eternidade, ou você vai para o inferno. Mas menos ali na cova você não vai ficar. Ali só estão os seus ossos, sua casa terrena. Mas a alma e o espírito ou torna a Deus, ou vai para o inferno. Então é isso que nós temos que entender, irmãos. De realmente nós aprendermos a confiarmos em Deus. Principalmente nós que conhecemos a Deus, que servimos o Deus que fez os céus e a terra, que está no controle de todas as coisas. Irmãos, olha todas as histórias bíblicas, principalmente olha a história do povo de Israel, desde a sua formação até hoje, tudo está no controle de Deus. Nada aconteceu com Israel sem que Deus estivesse no controle. As próprias nações que oprimiram, castigaram o povo de Israel, foi levantado por Deus, foi permissão de Deus. Então, voltando, se você está preocupado com o seu filho, o que você pode fazer? Eu acho que como pai a gente faz tudo que pode fazer, e até um pouco mais. É suficiente? Não, é
de Deus, Ele pode todas as coisas. Ele tem a vida do homem na palma das suas mãos. Aí sim, Ele pode fazer diferença. Ele pode guardar, Ele pode livrar, Ele pode proteger aquilo que você não pode fazer. E o que acontece? Acontece que a gente vai ficando inquieto, a gente acaba ficando perturbado, a gente acaba ficando doente, a gente acaba ficando aflito. E não é isso que Deus quer, irmãos. Então Deus quer que você entregue e confie em Deus. Porque podemos confiar e descansar em Deus? Primeiro, Deus tem todo o poder. Deus tem todo o poder. Não é algum poder. Ele tem todo o poder, no céu, na terra e no inferno. Todo o poder. Porque Abraão é o pai da fé, porque ele cria que mesmo ele imolando o seu filho Isaque, e colocando fogo no corpo de Isaque, que ia virar cinza, ele cria que Deus poderia ressuscitar, levantar Isaque. Pensa nisso, irmãos, olha a confiança desse homem. E até Abraão nunca tinha acontecido alguém ressuscitar. Abraão não tinha nenhuma notícia, e a Bíblia não dá nenhuma notícia de alguém que ressuscitou até Abraão. Mas olha a confiança em Deus. Onde está, Pai, o cordeiro? Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro. A oferta não é para Deus? Então, era o homem que tinha que preparar, não era? Ele está dizendo, Deus vai providenciar o cordeiro para si. Segundo, Deus nunca nos abandona. Deus nunca nos abandona. Somos nós que abandonamos a Deus. Somos nós que deixamos Deus. Somos nós que voltamos as costas para Deus. Somos nós que ficamos de mal com Deus. Deus nunca nos abandona. Porventura, pode um pai ou uma mãe, ou a mãe que amamenta seu filho, abandonar o seu filho, desamparar o seu filho? Nesse tempo de Jesus era quase que impossível. Hoje não. Hoje você encontra no lata de lixo, dentro de um saco, jogado no rio. Hoje é possível. Mas ele está dizendo assim, eu jamais, nunca farei isso com vocês. Jamais vou abandonar vocês. Então a gente pode confiar em Deus. Terceiro, Deus cuida. Quem é que cuida melhor do que Deus? Deus não dorme. Deus é onisciente. Deus é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então você pode ter certeza. Deus protege. Vão ao socorro do homem. Deus protege, porque se Deus é por mim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem é que pode impedir o agir de Deus? Deus é fiel. Deus é fiel, irmãos, é a natureza de Deus. Se nós olhássemos para nós e Deus fosse agir conforme... Mas não, irmãos, Deus é fiel. Deus não muda, Deus não pode mudar a sua natureza. Independente se somos ou não somos, e não importa os motivos, Deus, Ele é fiel. Passar aos céus, passar à terra, pode acontecer o que for aqui nessa terra. O Senhor diz assim, minhas palavras não hão de passar. Aquilo que Deus determina, aquilo que Deus manda na sua palavra, se cumpre. E sexto, Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. E como Deus é bom. Deus é bom até demais. Deus é bom, bom. Nem Jesus quis ser comparado com bom. Quando o jovem rico fala para o Senhor, bom mestre, Jesus diz assim, bom é um só. Por quê? Porque na cultura judaica, ser rico, ter dinheiro, era sinal de que Deus era com ele
eles tinham isso como Deus abençoando. Então ele é rico porque Deus abençoa. E Jesus veio para dizer, não é porque você é rico, e é por isso que você é abençoado, e o quem não tem nada, eles falavam que era o castigo de Deus. Não, ele é pobre, porque Deus está castigando, Deus está punindo ele ou a sua família. E Jesus disse, não, bom só tem um, bom é Deus. E é por isso que nós desfrutamos da bondade de Deus. Quero convidar você a se colocar em pé. O Salmo 125 diz: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Ele compara aqueles que confiam a Deus como um monte. Ele dá o exemplo, o monte Sião, que está lá, antes de Cristo e depois de Cristo, está lá o monte Sião, inabalável. Então ele está dizendo, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Eu quero dizer uma coisa fundamental e importante para você, que confiar no Senhor é o alicerce da fé cristã. O nosso alicerce, a nossa segurança, irmãos, é confiar no Senhor, não é confiar no homem, não é confiar nas riquezas, não é confiar nas coisas desse mundo. Essas coisas, elas perdem seu valor, elas mudam. Então, confiar é um alicerce para a fé cristã. Você vai ficar firme quando você confia em Deus e não nas coisas de Deus. E nós estamos falando aqui que a Bíblia ensina que aqueles que depositam sua esperança em Deus tornam-se inabaláveis. É como o monte de Sião, não pode ser abalado. Por isso que o salmista diz, o crente não teme a má notícia. Opa, Deus está no controle. Deus tem um propósito em todas as coisas. Nada acontece sem a permissão de Deus. Então, a confiança em Deus não elimina as dificuldades, mas transforma o medo em descanso. Preste atenção. A confiança não elimina as dificuldades, mas transforma o medo em descanso e a fraqueza no poder divino. Confiar em Deus é sinônimo de fé. Então, aqueles que têm fé, que creem em Deus, confiam em Deus, demonstram que têm fé no Deus Todo-Poderoso. Louvemos ao Senhor.